Olá, pessoal. Então, essa aula do módulo A Célula é sobre o sistema de endomembranas, certo? Então, nós vamos falar do que é o sistema de endomembranas para vocês, né? E nós vamos falar como as proteínas dentro da célula elas vão para os seus respectivos endereços. Vamos falar do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, tá certo? Bom, então, para começar, né, vamos relembrar. Então, a gente tem, né, dois tipos de células, né, um tipo de célula que é a célula procariota ou procarionte, um indivíduo procarionte, que, na verdade, é uma célula que apresenta um único compartimento, um único compartimento delimitado por membrana. Então, por exemplo, isso aqui é uma bactéria, certo? Ela tem uma única membrana que vai delimitar um compartimento único. Esse compartimento único ele é responsável por todas as funções dentro da célula, tá bom? Agora, olha lá, então você tem uma membrana, né, uma única membrana, e que delimita um único compartimento. Agora, se a gente tem, por exemplo, né, um outro tipo de célula, que é a célula eucariota, né, um indivíduo eucarionte, né, esse indivíduo ele é caracterizado por ter vários compartimentos delimitados por membrana. Então, por exemplo, aqui é uma célula animal, uma célula vegetal. Né? O que nós temos? Nós temos uma membrana externa, certo? Que faz o contato com o meio exterior, e dentro da célula nós vamos ter, né, diferentes compartimentos delimitados por membrana, que são as organelas. Então, por exemplo, aqui, né, eu vou ter um compartimento delimitado por membrana que contém o material genético, que é o núcleo. Né? E assim por diante, né? Nós vamos ter diferentes compartimentos que vão, cada um, responder por uma determinada função dentro da célula. Tudo bem? Muito bem. Esse conjunto de membranas dentro da célula, né, é considerado, é chamado de sistema de endomembranas. E aí o que acontece? Olha só que interessante, né? Se eu tenho aqui um hepatócito e aqui eu tenho uma célula exócrina do pâncreas, né? Vejam que os diferentes tipos de compartimentos delimitados por membrana, eles variam, né, entre esses tipos celulares, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o hepatócito, ele vai ter, em relação à porcentagem, né, ele vai ter 16% do retículo endoplasmático liso, enquanto que o rugoso ele vai ter 35%. Se eu for comparar uma célula, né, exócrina do pâncreas, vejam que a porcentagem ocupada pelo liso ela é menos de 1%, enquanto que no rugoso eu tenho o quê? 60%. Né? O que eu quero falar com isso? Né? Que dependendo, né, da composição, né, do compartimento de endomembranas, do sistema de endomembranas, isso também vai refletir o quê? Na função do tipo celular. Então, por exemplo, a gente vai ver que o hepatócito ele tem várias funções, né, que estão mais associadas com o retículo liso do que com o rugoso. Agora, a célula exócrina do pâncreas, por outro lado, ela tem o que? A função de produzir proteína e secretar essa proteína. Então, a participação do retículo endoplasmático rugoso vai ser muito maior nesse tipo celular. Tudo bem? Muito bem. Também a gente vai ter o quê? Diferentes patologias que estão associadas, né, com o sistema de endomembranas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Um retículo endoplasmático. Então, alguma coisa que está acontecendo nesse retículo endoplasmático que vai o quê? Promover, que vai causar, né, uma patologia. No caso aqui a gente tem a pseudoacondroplasia, né? Ou também, né, a acondroplasia, que está relacionado então com um defeito, né, no retículo endoplasmático rugoso. Vamos lá. Então, assim, se eu tiver a chance, né, de corar esse sistema de endomembranas na célula, notem, né, que então aqui eu tenho os elementos do citoesqueleto, né, provavelmente são filamentos de actina. Aqui eu tenho um núcleo em verde. E todo esse que está em vermelho, rosa, né, é o sistema de endomembranas. Então, né, o que você pode concluir do sistema de endomembranas? Né? O sistema de endomembranas ele é um sistema único. Né? Ele é um sistema interconectado. E
é diferente, né, daquela visão que você tem, por exemplo, no colegial, no cursinho, de que você tem um retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né, e são coisas independentes, né. Então vejam que o sistema de endomembranas é um sistema altamente o quê? Conectado. Né? Então, olha só, outra maneira, se eu puder corar esse sistema de endomembranas, né, na célula, eu vou ver que, né, todo ele está interconectado. É um sistema único de membranas, é, é um único, vamos dizer, é um único sistema interconectado. Tá? Muito bem. Como é que esse sistema de endomembranas ele surgiu? Né? Como que essa compartimentalização, né, ela surgiu? Bom, primeiro, né, ela surgiu a partir, né, da compartimentalização do material genético em uma organela, que vocês sabem que é o núcleo. Então, como que esse processo ocorreu, né, durante o processo evolutivo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula procarionte, né, ou indivíduo procarionte, né, então eu tenho uma única membrana, e esse vermelhinho aqui, né, você pode considerar que é um material genético. O que aconteceu a partir dessa membrana, né, do organismo procarionte? Essa membrana ela começou a sofrer uma série de invaginações, e essas invaginações, gradativamente, elas começaram o quê? A individualizar o material genético. E notem que em algum momento essas invaginações, elas perderam o contato com, olha lá, com a membrana externa, criando, né, olha só, um compartimento altamente, né, ramificado e interconectado. Então, essa é a origem do sistema de endomembranas. Né? Como eu falei, é um sistema único de membranas. Né? Essas membranas elas vão fazer parte tanto do retículo endoplasmático, como, por exemplo, né, do envoltório nuclear. Então, a gente vai ver que no envoltório nuclear, vocês vão ver que o envoltório nuclear ele é contínuo com a membrana do retículo endoplasmático rugoso, tá? Por causa dessa origem. Né? Olha só, né, em um outro desenho, né, olha, a gente tem a célula procariota, né? Aqui, né, o material genético ele fica preso na membrana, né? E aí o que aconteceu? Essa membrana, ela sofreu uma invaginação. Essa invaginação, né, ela foi gradativamente, ela foi individualizando o material genético numa organela que é o núcleo que vocês conhecem. Né? Aqui a gente também tem o que? Ribossomos aderidos à membrana. E olha só onde foram parar esses ribossomos. Foram parar o quê? E nessas membranas, né? Originando o retículo endoplasmático. Então essa é a origem do sistema de endomembranas, né? Dentro de uma célula eucariota. Né? Com exceção de duas organelas. Quais são essas duas organelas? Né? As mitocôndrias, né? As mitocôndrias e os cloroplastos, que têm uma origem independente dessa que eu acabei de falar para vocês, né? Por quê? Porque as mitocôndrias e os cloroplastos, acredita-se, né, que eram organelas, né, eram indivíduos procariotos que foram fagocitados, né, por uma célula, né, pré-eucariótica. Então eu tenho uma célula pré-eucariótica que o que englobou esse organismo, né, essa célula procariota. Dessa forma, né, olha só, o que a gente tem, né, que as mitocôndrias e os cloroplastos, né, eles vão ter duas membranas, exato, né, por causa dessa origem. E elas não estão interconectadas nesse sistema de endomembranas. São as únicas organelas que não estão interconectadas no sistema de endomembranas, são os cloroplastos e as mitocôndrias. E também são as únicas que possuem o quê? Duas membranas, tá? Por causa dessa origem. Muito bem. Quando eu falo, então, desse sistema de endomembranas, que está altamente conectado, né? Como eu falei para vocês, cada compartimento ele vai exercer uma função. E por que ele exerce uma função? Porque ele contém um conjunto de proteínas específico. Esse conjunto de proteínas específico que determina a função, por exemplo, do núcleo. Então, por exemplo, no núcleo eu vou ter proteínas que são altamente específicas para desempenhar as funções que ali são necessárias, como, por exemplo, a replicação do DNA.
No retículo, eu vou também ter proteínas específicas, né, que vão ser responsáveis pelas funções do retículo. Então, os diferentes compartimentos delimitados por membrana vão apresentar proteínas específicas que vão conferir, né, as funções desses compartimentos. Tudo bem por aí? Bom, então, como cada organela ou cada compartimento delimitado por membrana adquire seu conjunto de proteínas, né? Então, primeiramente, né, toda e qualquer proteína ela vai ter a sua síntese iniciada, né, no citosol. Tá? Toda proteína começa a sua síntese iniciada no citosol a partir, né, das duas subunidades do ribossomo que se associam ao RNA mensageiro. Essas proteínas, certo? Elas vão, então, depois serem direcionadas para essas diferentes, né, organelas. Para o núcleo, para o cloroplasto, mitocôndria, peroxissomos e para o retículo endoplasmático. Né? E como que essas proteínas são direcionadas, ou como que elas vão para essas respectivas organelas? Né? Bom, isso aqui, né, depois eu volto nesse slide, mas isso foi descoberto por esse pesquisador, que é chamado de, que é conhecido como, que tem o nome, né, de Günther Blobel, né, ele por esse achado, né, ele ganhou em 1999 o Prêmio Nobel, né, em Fisiologia e Medicina. E o que ele descobriu? Ele descobriu que todas as proteínas elas têm um sinal intrínseco que governa o seu transporte e localização dentro da célula. Né? Ou seja, toda e qualquer proteína que tenha sua síntese iniciada no citosol, elas vão apresentar uma sequência específica de aminoácidos, e essa sequência específica de aminoácidos é chamada de sequência sinal. Então, essa sequência sinal, né, para cada organela, eu vou ter uma sequência sinal específica. Então, por exemplo, né, eu tenho uma sequência sinal que direciona essa proteína para o retículo. Eu posso também ter uma sequência sinal que direciona essa proteína para o cloroplasto, para o peroxissomo, para a mitocôndria e também o que? Para o núcleo. Né? Então, a sequência sinal, como, né, ele descreve, são sequências, né, são toda proteína, né, ela vai ter sinais intrínsecos, que é a sequência sinal, que são, né, aminoácidos específicos, né, que vão então direcionar o transporte e a localização dessas proteínas dentro da célula, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse slide eu mostro para vocês que eu vou apresentar, né? Então, olha lá, né? Por exemplo, para o retículo endoplasmático, quando a proteína ela tem que se direcionar para o retículo endoplasmático, ela vai apresentar uma sequência sinal, né? Que é formada por esses resíduos de aminoácidos, né? Agora, por exemplo, se ela for uma proteína que ela tem que ficar presa na membrana do retículo, certo? Essa sequência de aminoácidos, ela né, é isso aqui. Então, ela vai direcionar, né, a proteína para ficar presa na membrana do retículo. E assim por diante, né? Então, aqui eu tenho uma sequência específica para a mitocôndria, uma sequência específica para o núcleo, uma sequência específica para o peroxissomo. Então, esses são exemplos de sequências sinais. Tá bom? Essas proteínas, né? Então, muitas dessas proteínas, por exemplo, as proteínas que vão para o núcleo, elas são transportadas na sua conformação original. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proteína que ela vai ser transportada para o núcleo. Como que ela vai ser transportada para o núcleo? Porque ela vai ter uma sequência sinal, certo? Que é chamado, depois a gente vai ver numa outra aula, que é chamado de sequência sinal de importação nuclear. Essa sequência sinal, ela vai ser reconhecida
por um receptor, que no caso aqui é chamado de importina. Ela reconhece e ela, ao mesmo tempo, ela vai o quê? Ser reconhecida pelas proteínas do complexo de poro. E essa proteína, né, a importina, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o reconhecimento e ela vai fazer também o quê? O transporte da proteína cargo a ser transportada para dentro do núcleo. Certo? Nesse caso específico também, né, para ela fazer esse transporte, ela vai precisar de energia, ela vai precisar o quê? Do GTP, né, guanosino trifosfato. Então, no caso dessas proteínas nucleares, elas são transportadas na sua conformação original, certo? Eu tenho um receptor, que é uma importina, e ela precisa de quê? De energia para ser transportada. Tudo bem? Agora, por exemplo, proteínas que têm que se direcionar para as mitocôndrias, né? Elas, olha lá, então eu tenho uma proteína, ela vai ter uma sequência sinal. Essa sequência sinal vai direcionar, então, essa proteína para a mitocôndria. No caso aqui, o receptor, ele está onde? Ele está preso, né? Ele é uma proteína transmembrânica e ele está preso na membrana externa da mitocôndria. Certo? Ele reconhece essa proteína e olha só aqui, para ela ser transportada, né, diferentemente daquela proteína nuclear, essa proteína ela vai o quê? Vai ser desdobrada, certo? Ela vai ter sua conformação toda desdobrada e ela vai ser transportada, né, por um translocon. Né? Esse translocão são proteínas transmembrânicas, né, que formam um canal. Elas estão presentes tanto na membrana externa quanto na membrana interna. E a hora que elas se alinham, elas formam um único canal, que permite, então, que essa proteína seja o quê? Transportada, translocada para dentro da mitocôndria. Então, como eu falei, essa proteína, para ser translocada, ela vai ser o quê? Ela vai ter sua conformação toda, né, desdobrada, e depois que ela é translocada, né, olha só, ela volta, né, ela adquire novamente a sua conformação, a sua estrutura, né, secundária, terciária, quaternária, né, da proteína ali que tem que ir para a mitocôndria. Nesse caso específico aqui, olha só, a sequência sinal ela é clivada. Em algumas proteínas, né, como a gente viu lá, a proteína do núcleo, ela não perde a sequência sinal. Nós vamos ver que as proteínas que vão ser importadas e translocadas para o retículo, algumas também vão perder essa sequência sinal. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só, interessante, né? Esse slide aqui, ele mostra para vocês como que o Blobel, ele descobriu a existência, né, dessas sequências sinais. E aí a gente vai introduzir uma outra questão para vocês, que as proteínas citosólicas, as proteínas residentes do citosol, elas não apresentam nenhuma sequência sinal. Enquanto que as proteínas residentes de retículo apresentam uma sequência sinal. Então, como que o Blobel ele descobriu, né, essas sequências sinais? Como ele provou que essas sequências sinais direcionavam as proteínas para as suas respectivas organelas, né? Ele fez o seguinte, ele pegou a sequência sinal de retículo e colocou essa sequência sinal de retículo nas proteínas, em algumas proteínas citosólicas, certo? E a proteínas residentes de retículo, ele retirou, né, a sequência sinal dessas proteínas. Consequentemente, o que ele viu em alguns minutos depois desse experimento? Ele viu que as proteínas, né, de retículo, quando perdiam a sua sequência sinal, elas ficavam no citosol. Enquanto que as proteínas agora citosólicas que receberam um sinal, por exemplo, um sinal que direcionava essas proteínas para o retículo, elas se localizavam agora não mais no citosol, mas dentro do retículo endoplasmático.
né? Claro que ele mostrou isso, né, usando proteínas fluorescentes, marcadores fluorescentes. Ele viu, então, que essas proteínas não mais localizavam-se, né, no citosol e no retículo, mas elas tinham o quê? A sua localização invertida. Então, foi dessa maneira que o Blobel, né, descobriu, né, que cada proteína tem uma sequência sinal específica que vai direcionar para uma determinada, né, um determinado compartimento delimitado por membrana. Né? E as proteínas que não têm sequência sinal, elas vão, né, ficar presas, elas são destinadas a ficar presas no citosol. Tudo bem? Muito bem. Então vamos começar então, né, a falar o seguinte. Então, como eu disse para vocês, toda e qualquer proteína ela vai ter a sua síntese iniciada no citosol, a partir de um RNA mensageiro que se associam às subunidades, né, menor e maior do ribossomo. Esse ribossomo ele vai começar a ler o RNA mensageiro, né, na 5 linhas para 3 linhas, e à medida que ele vai lendo, olha só, esse verdinho que vai aparecendo aqui, né, é o que? É o polipeptídeo nascente, vamos dizer, né? É a proteína nascente. À medida, então, que, olha, esse ribossomo ele vai caminhando para o final, né, para a extremidade 3 linha, né, a proteína nascente ela vai ficando cada vez maior. Por quê? Os aminoácidos vão sendo incorporados. Tudo bem? Quando, né, esses ribossomos, eles, ou melhor dizendo, vamos começar de novo. Esses ribossomos, né, eles podem estar livres no citosol, ou eles podem estar associados, né, à membrana do retículo endoplasmático. Quando eles se associam à membrana do retículo endoplasmático, né, aí a gente vai ter quem? Né? O retículo endoplasmático rugoso. Né? E o que será que faz com que um ribossomo se associe à membrana do retículo endoplasmático rugoso? Certo? A gente vai ver isso aqui, né? A gente vai ver como e porquê, né? Então, olha só. Então, a gente vai ter ribossomos, né, que vão estar associados à membrana do retículo endoplasmático. E aí, a função desses ribossomos também é a mesma. É o quê? É se associar com um RNA mensageiro, né? E aí, no caso, você vai ter o quê? Um polipeptídeo nascente, proteína nascente, né? No caso, essa proteína nascente, né, a gente vai ver que ela vai ter uma sequência sinal, e essa sequência sinal ela vai direcionar a síntese dela para dentro do retículo, para dentro, né, para o lúmen do retículo endoplasmático. Essa sequência sinal era chamada de sequência sinal, né, de retículo. Tá? E depois nós vamos ver, então, né, como que acontece esse processo. Mas então, né, o que eu quero falar para vocês? Que os ribossomos eles podem estar livres ou eles podem estar associados à membrana do retículo endoplasmático. E aí, pensando, né, no retículo, nós vamos ter uma classificação. Quando ele está associado com ribossomos, eu vou chamar esse retículo de retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só, lembra aquele esqueminha, né, da origem, né, do sistema de endomembranas a partir da membrana externa da célula procariota, né? Lembra que eu falei para vocês que a membrana, né, do envoltório nuclear ela era contínua com o retículo endoplasmático rugoso? Pois bem, olha só, né, essa imagem ela mostra isso. E ela mostra mais que o retículo endoplasmático, quando ele tiver ribossomos aderidos na parede dele, ele vai ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Só que é um único sistema de endomembranas, ó, ele está conectado, eles estão interconectados. Quando ele não tem ribossomos aderidos, eu vou chamar esse retículo de retículo endoplasmático liso. Tá bem?
retículo endoplasmático liso. Mas é um único retículo. Se ele tem ribossomos associados à sua membrana, ele é chamado de rugoso. Quando ele não tem ribossomos associados à sua membrana, ele é chamado de liso. Tá? E como que a gente vê, né, estruturalmente, como a gente veria esse retículo endoplasmático, né, em micrografias eletrônicas, né? Antes disso, olha só, então, né, a gente já viu também essa imagem, né? Então, isso aqui é um corante, né? Esse corante, se eu consigo, né, corar o retículo endoplasmático, e eu consigo ver que esse retículo endoplasmático, como a gente já tinha falado, é um sistema único de membranas interconectadas. Tá? Aí eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso, quando eu tenho ribossomos associados, e o liso, quando eu não tiver ribossomos associados. Então, na microscopia eletrônica de transmissão, olha só que legal. Né? Eu vou ver, olha só, que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem um aspecto, né, longitudinal, né? E aí você consegue ver, né, claramente, né, a membrana, e associado à membrana dele nós vamos ter o que? Esses pontinhos eletrondensos, que são os ribossomos. Né? Aqui é uma criofratura, né, mostrando, né, não sei se vocês conseguem ver esses pontinhos associados à membrana, que são os ribossomos. E olha só que legal aqui, essa seta ela mostra, né, de novo, a conexão do retículo endoplasmático rugoso com quem? Com, né, olha lá, esse aqui é o núcleo, aqui eu tenho o quê? O envoltório nuclear. E esses pontinhos que vocês estão vendo são, né, os complexos de pore. Muito bem. Olha lá, olha, essa para mim é a melhor imagem, né? Então eu tenho uma membrana aqui, ó, acompanhem comigo, eu tenho uma membrana, né, do retículo endoplasmático, né? E aí, o que acontece? Né? Essa membrana do retículo endoplasmático, ela vai delimitar um compartimento, ela vai delimitar um espaço. Esse espaço ele é chamado de lúmen, o lúmen do retículo. E notem que aí a gente tem o quê? Esses pontos eletrondensos, né? Esses pontos eletrondensos que são os ribossomos, né? A subunidade maior e menor dos ribossomos. Aqui nessa imagem você consegue ver, olha só, aquela estrutura, né, de cordão, né, de colar de contas, que são os poliribossomos. Né? Então, aqui eu tenho uma única molécula de RNA mensageiro que possui vários ribossomos associados a ela. Né? São os chamados poliribossomos. Né? Essa imagem é muito bonita. E o que? O retículo endoplasmático rugoso. Né? Muito bem. Eu gostaria de ajudar, mas não tenho certeza. Desculpa a interrupção. E o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, ele não vai ter aquele aspecto, né, longitudinal, né, ele não vai ter ribossomos aderidos, né, mas ele vai ter um aspecto vesiculoso. Ou seja, eu vou ver o retículo endoplasmático liso como se fossem o quê? Vesículas pequenas, né, que estão altamente conectadas. Notem que a gente não tem ribossomos aderidos. Mas você fala assim, Rafael, mas você tem um pontinho eletrondenso aqui. Mas não, né? Por que não é um ribossomo? Porque, olha só, de novo, vou mostrar para vocês. Um ribossomo ele é muito maior do que, né, esse pontinho aqui. Tá bem? Então, esse é o aspecto, né, do retículo endoplasmático liso. Ele vai ser sempre um aspecto vesiculoso. Né? Então, novamente, para você mostrar, né, para a gente ter a comparação. O retículo endoplasmático rugoso, né, como eu falei, ele tem esse aspecto, né, longitudinal, né? Ele forma, né, vamos dizer, cisternas, ele forma cisternas, né, que vão apresentar, então, um lúmen. E associados à membrana dele, nós vamos ter os ribossomos. Enquanto que o liso, ele não tem esse aspecto de cisterna, né? Mas ele tem um aspecto vesiculoso. Tá bem? E não tem ribossomos. Olha, tá bem? Aqui a gente bem nítido a diferença, né? De um ribossomo desses pontinhos aqui, né? Que esses pontinhos eletrondensos. Tá bem? Bom, então vamos lá. Agora que a suína torce o apêndice caudal.
Eu falei para vocês que, né, só voltando, eu falei para vocês que esses ribossomos, eles podem estar livres ou associados à membrana do retículo endoplasmático. E falei que toda a síntese proteica, ela vai se iniciar no citosol. No citosol. Então, como que esses ribossomos, eles vão para a membrana do retículo endoplasmático? Ou melhor, como que as proteínas que tem né, que são direcionadas para o retículo, elas vão para o retículo. Né? Muito bem, porque existe uma sequência sinal de retículo. Perfeito. Então, olha só, eu tenho um RNA mensageiro que está associado com um ribossomo, subunidade menor e maior do ribossomo. Ele começa, né, a ler esse RNA mensageiro, né, sempre o que? 5 linha por 3 linha, né? Ele lê esse RNA mensageiro, e aí o que acontece? Existe um polipeptídeo nascente. Tá? Esse polipeptídeo nascente, na sua porção terminal, ele vai ter o quê? Uma sequência específica, que é uma sequência de retículo. Uma sequência de importação de retículo. Geralmente, essa sequência de importação de retículo, ela é formada por aminoácidos altamente hidrofóbicos. Altamente hidrofóbicos. Essa sequência, então, que é chamada sequência sinal, ela vai ser reconhecida por um receptor, né, que é uma proteína, que recebe o nome de partícula de reconhecimento de sinal, PRS. Tá? Essa partícula de reconhecimento de sinal, ela reconhece o sinal, e quando isso acontece, o que ela vai fazer? Ela vai o quê? Interromper, ela vai parar a síntese daquela proteína. Ela para. O ribossomo para de andar no RNA mensageiro. E o que acontece? Acontece que a partícula de reconhecimento de sinal, presa à sequência sinal, ela vai levar todo esse conjunto para onde? Para a membrana do retículo endoplasmático. Por quê? Na membrana do retículo endoplasmático, nós vamos ter um receptor de PRS. Esse receptor de PRS, ele vai o quê? Ele reconhece, né, a partícula de reconhecimento de sinal. E uma vez, né, reconhecida a partícula de reconhecimento de sinal, essa partícula de reconhecimento de sinal, ela vai ser o quê? Ela vai ser liberada. Certo? Ela vai ser liberada. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Geralmente, ao lado desse receptor, nós vamos ter um canal de translocação. Esse canal de translocação, ele está fechado. Ele está fechado. Quando a partícula de reconhecimento de sinal ela é liberada, essa sequência sinal formada por aminoácidos altamente hidrofóbicos, ela fica exposta novamente. E o que ela vai fazer? Essa sequência, como ela é altamente hidrofóbica, ela vai o quê? Ela abre o canal. Ela abre o canal e ela vai ficar o quê? Presa. E aí o canal é como se fosse uma estrutura que ela tem o quê? Ela se abre. Né? Então imagina aqui nos meus dedos eu tenho membrana, né? Quando ela se abre, né? A sequência sinal ela vai ficar o quê? Presa na membrana do retículo. Aqui não está mostrando, né? Mas essa sequência sinal vermelhinha ela ficaria o quê? Presa aqui na parte hidrofóbica da membrana. E quando isso acontece, o ribossomo agora com o seu RNA mensageiro, apagar isso aqui. Ele vai ficar o quê? Como se fosse sentadinho no canal de translocação. Como a partícula de reconhecimento sinal ela foi liberada, agora a síntese dessa proteína ela pode voltar a ser continuada. E olha só que interessante, à medida que então a proteína ela vai sendo sintetizada, ela é ao mesmo tempo, né, transferida para dentro do lúmen do retículo. Então existe o que? Ao mesmo tempo que a proteína vai ser sintetizada, ela é translocada para o lúmen do retículo. Tudo bem?
Eu vou falar isso de novo, então assim, não se preocupem, né, que a gente fala de novo, né, eu vou mostrar isso de novo para vocês, né. Um outro slide, olha só. A gente está vendo aqui, né, de novo, o ribossomo livre no citosol se associa ao RNA mensageiro. Ele vai começar, então, a ler esse RNA mensageiro e vai nascer a proteína. Você vai ter um polipeptídeo, né, nascente, que vai ter, né, na sua porção terminal aqui, né, e aí pode ser C ou N terminal, vai ter uma sequência sinal altamente hidrofóbica. Essa sequência sinal altamente hidrofóbica é uma sequência que vai indicar que essa proteína tem que terminar a sua síntese onde? No retículo. Então, para isso, nós vamos ter uma partícula de reconhecimento sinal que vai se associar ao sinal. E ela vai o quê? Transportar todo o ribossomo, o RNA mensageiro, para a membrana do retículo. Porque lá na membrana do retículo eu vou ter um receptor de PRS. Ele reconhece a partícula de reconhecimento sinal, né? E, como eu falei para vocês, a partícula de sinal, uma vez reconhecida, ela é liberada, expondo novamente a sequência sinal, que é altamente hidrofóbica. Então, o que essa sequência sinal vai fazer? Como ela é hidrofóbica, ela vai o quê? Ela vai abrir o canal de translocação. Então, aqui o canal de translocação ele tem um plug, certo? Ele está fechado. Quando essa partícula de reconhecimento de sinal é liberada, a sequência sinal, por ser hidrofóbica, ela abre o canal de translocação e ela fica o quê? Presa na membrana, na parte hidrofóbica da membrana. E aí, então, a proteína ela, né, tem a sua síntese recomeçada, e à medida que ela vai ser sintetizada, ela é, ao mesmo tempo, translocada para o interior do retículo, para o lúmen do retículo. Tá? E aí nós vamos ter uma situação assim, né? Olha lá, a proteína sendo translocada, ao mesmo tempo que é sintetizada, para o lúmen do retículo. E aí, olha só que legal. Aí a gente tem essa visão aqui, né, de como que estava aquela sequência sinal. Então, aqui é o canal de translocação. A sequência sinal, ela fica presa na parte hidrofóbica da membrana. E aí, o que a gente vai ter? Na parte interna do retículo, nós vamos ter o quê? Uma enzima, que é chamada de peptidase de sinal. A peptidase de sinal, ela vai o quê? Reconhecer essa sequência sinal e ela vai clivar, certo? Essa sequência sinal. Ela cliva. Quando ela cliva a sequência sinal, a proteína que estava presa na membrana, agora ela passa o quê? A ficar solúvel. Ela passa a ficar o quê? Solta ali, né? Solúvel no lúmen do retículo. Tudo bem? Então, aqui nós temos o quê? A formação de uma proteína solúvel de retículo. Que aí, depois a gente vai ver o que acontece com essa proteína. Se ela vai ficar ali, se ela vai seguir, né, os próximos caminhos, indo para outros compartimentos membranosos, né? Mas essa é a ideia, então, de uma proteína solúvel. Tudo bem? Tudo bem? Agora, imaginem que essa proteína ela tem que ficar presa na membrana do retículo. Tá? O que será que essa proteína tem que ter para ela ficar presa na membrana do retículo? Né? Ela vai ter que ter uma outra sequência hidrofóbica, que vai fazer com que, né, a proteína fique presa na membrana, né, do retículo. Então, olha só, lembra, eu tenho a sequência sinal. A sequência sinal, ela, né, está presa já na membrana do retículo. E essa proteína, ela vai apresentar no meio dela uma outra sequência de aminoácidos altamente hidrofóbicas, altamente hidrofóbico. Essa sequência é chamada de parada de translocação. Então, quando essa sequência ela é exposta, como ela é hidrofóbica, ela rapidamente, novamente, ela rapidamente, ela vai o quê? Ela vai ficar presa na parte, né, hidrofóbica da membrana. Tudo bem?
E, nesse caso aqui, olha só que interessante. Aí eu tenho uma peptidase de sinal, ela vai reconhecer o meu sinal, cliva o sinal, né? Cliva esse sinal, não cliva essa sequência laranja aqui. E aí, o que acontece com essa proteína? Essa proteína, ela fica presa na membrana do retículo. E essa proteína, como a gente já viu, é uma proteína chamada de unipasso, porque ela passa uma única vez no plano da bicamada, certo? E aqui, olha só, aqui a gente vai ter a porção N-terminal, ela fica voltada para o lumen do retículo, enquanto que a porção C-terminal fica voltada, né, para o citosol. Tudo bem? Isso, então, o que? São, né, como as proteínas transmembrânicas unipasso, elas permanecem na membrana do retículo. Tudo bem? Agora, pode ter o caso também, né, que pode ser o caso também, né, de que essa sequência sinal, ela não esteja bem na extremidade final da proteína, né? Então aqui eu tenho uma porção N-terminal, só que essa sequência sinal, ela pode estar um pouquinho, né, mais interna dentro da proteína, mais interna, perdão, na estrutura da proteína, né? E aí o que acontece? Essa sequência sinal, ela vai direcionar a proteína para o retículo, certo? Como é uma proteína, né? Como é uma sequência hidrofóbica, ela vai ficar presa na membrana do retículo. Veja que aqui ela não é ela é uma proteína de essa sequência aqui, ela é chamada de sequência de retenção de retículo, tá? Essa sequência de retenção de retículo, ela vai ficar presa no retículo. E aí o que acontece, né? Ela vai transferindo a proteína, translocando a proteína, só que no meio da proteína existe uma outra sequência altamente hidrofóbica, que prende a proteína na membrana do retículo. Tudo bem? Então aqui, notem que eu sempre vou ter uma sequência de início de translocação e uma sequência de parada de translocação. Aqui, como eu não tenho, né, uma sequência sinal propriamente dita, né, igual àquela do anterior, que ficava na extremidade N-terminal, aqui essa sequência ela não é reconhecida pela peptidase sinal, certo? Se ela não é reconhecida pela peptidase sinal, né, essa proteína ela vai ficar presa na membrana e ela passa 2 vezes pelo plano da bicamada. Portanto, ela é considerada uma proteína multipasso. Agora, né, se essa proteína ela for uma multipasso, que ela passa, por exemplo, 7 vezes no plano da bicamada, o que vocês acham que essa proteína aqui, essa proteína ela teria que ter? Ela teria que ter pelo menos, né? Ela teria que ter pelo menos não, ela teria que ter 7 regiões hidrofóbicas, 7 sequências hidrofóbicas de início, parada, depois início, parada e assim por diante. Ou seja, olha só que belezinha. Então isso aqui, ó, é uma proteína que passa 7 vezes pelo plano da bicamada, né? Então ela tem uma sequência, né? Notem que aqui eu tenho são sequências hidrofóbicas, né? Aqui é uma sequência de parada, de início, tá? Aqui eu tenho uma outra sequência hidrofóbica, né? Que também de início de translocação. Aqui eu tenho uma sequência de parada, tá? Essa sequência de parada vai também ficar presa na membrana. E aí, então, como ela parou, ela precisa de uma sequência de início de translocação. Tá? E assim por diante. Mas então, notem que ela tem 7 regiões, né? Essa proteína tem 7 regiões hidrofóbicas, né? 7 sequências hidrofóbicas, que vão fazer com que ela fique presa na membrana do retículo. Essa proteína,
Perdão. Essa proteína é uma proteína que por exemplo, que vocês vão encontrar, né, aquelas proteínas, os receptores associados à proteína G. Eles passam 7 vezes pelo plano da bicamada, tá? Uma proteína multipasso, tá bom? Muito bem. Depois eu vou mostrar também para vocês um videozinho, né, que mostra todo esse processo que a gente acabou de falar. Então a gente viu até agora que como as proteínas, né, elas vão para as suas respectivas, né, os seus respectivos compartimentos dentro da célula. Vimos no caso do retículo endoplasmático, né, que ele pode ter ribossomos aderidos ou não, tá? E vimos também que, como uma proteína que tem que ir para o retículo, ela vai para o retículo, né? Como que ela vai para o retículo? Ela vai ter uma sequência sinal de retículo. Essa sequência sinal de retículo é reconhecida pela partícula de reconhecimento sinal, né? E a gente viu também que se ele tiver ribossomos aderidos, é o retículo endoplasmático gozo. Se ele não tem ribossomos aderidos, é o retículo endoplasmático liso. Né? Então, aí, agora um pouquinho mais detalhado, né, um pouquinho mais, né, pensando mais, o que faz será que essa membrana não tenha ribossomos aderidos a ela? Né? O que faz essa membrana não ter ribossomos aderidos a ela é o fato dela não ter o quê? Esses receptores aqui, ó, de reconhecimento de partícula de sinal. Né? Quando a membrana do retículo endoplasmático ela possui esses receptores, isso vai indicar que é o quê? Ali você pode ter o quê? Uma associação com o ribossomo. Então, na verdade, o que vai definir que é o retículo seja um retículo rugoso ou liso, são a presença desses receptores e o canal de translocação. Só que essa estrutura é altamente dinâmica. Uma vez ela pode ser liso, uma outra vez ela pode ser rugosa, e elas podem mudar essa conversão, certo? Então, o que vai fazer com que essas membranas tenham ribossomos associados, né, ou não, é o fato de ter essas proteínas. Né? E essas proteínas, lembrem-se que elas também têm, como elas estão inseridas no plano da bicamada, e a bicamada tem uma fluidez, né? Essas proteínas elas também podem apresentar o quê? Uma movimentação. E aí você vai ter, então, diferentes regiões. Né? Você pode ter uma região rugosa, uma região lisa. Tá? Muito bem. Outra função do retículo endoplasmático rugoso, né, é relacionado, né, com a adição de açúcares nessas proteínas. Então, à medida que essas proteínas elas vão sendo translocadas, elas vão recebendo açúcar. Elas vão receber açúcar. Esse processo é chamado de glicosilação. Então, olha só, a maioria das proteínas do retículo, elas são glicosiladas, né? Enquanto que as proteínas citosólicas, elas raramente são glicosiladas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proteína, certo? E ela vai ter uma região específica aqui. Geralmente essa região específica, né, essa sequência de resíduos de aminoácido, ela é o quê? Uma asparagina. Depois tem um aminoácido qualquer, seguido de uma serina ou de uma treonina. Quando eu tiver essa sequência de resíduos de aminoácido, isso vai indicar para o retículo que eu vou ter que ter um açúcar associado à asparagina. Certo? Tudo bem? E como que esse açúcar, então, vai ser adicionado nessas paraginas, dessas proteínas, né? Então, existe um precursor original de oligosacarídeo presente, ligado, né, a um fosfolipídio, né, da membrana do retículo endoplasmático. Então, olha só. Esse fosfolipídio, ele é chamado de dolicol difosfato. Ele tem 2 fosfatos, né? E aqui eu tenho, né, um lipídio, que é o dolicol, né? E ele vai estar associado com um oligosacarídeo,
É um lipídio associado a um oligosacarídeo. À medida que essa proteína é translocada, se ela tiver, né, aquela asparagina X, serina ou treonina, existe uma enzima que vai reconhecer essa sequência de resíduos de aminoácidos. E o que essa enzima vai fazer? Ela vai transferir, né, este açúcar do dolicol para a asparagina. Então, notem que à medida que a proteína ela é translocada, se ela tiver essa sequência de resíduos de aminoácido, ela vai recebendo açúcar, né? Ela vai recebendo açúcar. Então, as proteínas que são translocadas para o retículo, maior parte delas é o quê? Ela tem açúcar. Ela vai ser glicosilada. Tudo bem? Muito bem. Agora, deixa eu só mudar aqui. Opa. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, das funções do retículo endoplasmático liso. Muito bem. Muito bem, pessoal. Algumas funções do retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso, uma das funções dele é a produção de fosfolipídios. Então, como que acontece, né, isso? Né? Acontece que existe, né, enzimas que estão associadas à membrana, né, do retículo endoplasmático, principalmente na sua face voltada ao citosol. E essas enzimas, são várias enzimas. O que elas vão fazer? Então, existe uma proteína, né, que ela se liga ao ácido graxo e ela transporta esses ácidos graxos para a face externa da membrana do retículo endoplasmático liso, certo? Esses ácidos graxos, esses precursores, eles se inserem, né, na membrana. E para eu sintetizar um fosfolipídio, eu vou precisar de 2 desses precursores. Esses 2 precursores, eles vão receber, cada um deles, uma coenzima A. Uma coenzima A. Então, existe uma enzima chamada acil-CoA ligase, que ela vai ligar uma coenzima A em cada um desses precursores de ácidos graxos. Certo? E aqui eu tenho um glicerol 3-fosfato. Existe uma outra enzima que é chamada de aciltransferase, que ela vai o quê? Ela vai transferir, né, esse glicerol 3-fosfato para esses 2 precursores, né? E quando ela transfere, ela vai o quê? Ela vai retirar essas 2 coenzimas A e vai o quê? Fazer uma ligação aqui, né, com esses 2 ácidos graxos. Certo? Então eu vou ter o quê? O glicerol ligado ao fosfato, olha só. E esse glicerol ligado ao fosfato está preso, né, a essa cadeia de ácidos graxos, 2 cadeias de ácidos graxos. A próxima enzima é uma fosfatase. O que ela vai fazer? Ela vai retirar esse fosfato aqui, ó. Ela retira o fosfato. E aí nós vamos ter então o quê? No próximo passo, enzimas específicas que estão associadas a um grupamento químico, né? Essas enzimas, elas vão o quê? Aqui, por exemplo, no caso é a colina fosfotransferase. Ela vai pegar esse precursor aqui, né? Ela vai clivar, né, esse CP. Ela cliva essa molécula, né, que é uma CDP-colina. Ela cliva essa molécula, formando o CMP e a colina com o fosfato. Essa colina com o fosfato, ela vai o quê? Ela vai se ligar aqui, ó, nesse OH. Dessa forma, eu vou ter o quê? A fosfatidilcolina. Então, esse processo de formação dos fosfolipídios
né, ele vai depender de enzimas que acontecem, que ocorrem, né, na membrana do retículo endoplasmático liso, tá certo? A partir de duas moléculas de ácidos graxos e, né, duas moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol 3-fosfato e depois, né, de um grupamento químico específico. Tá? Além dos fosfolipídios, ali nós vamos ter a síntese de triglicérides, né, de colesterol e também, isso aqui também é importante, né, dos hormônios esteroides. Né? Muito bem. E uma coisa interessante, notem que a formação dos fosfolipídios vai acontecer somente em uma das faces da membrana do retículo. Logo, o que acontece à medida que esses fosfolipídios são formados? Acontece que uma das faces vai ter muito mais fosfolipídios do que a outra. E aí nós vamos ter o quê? Uma outra enzima, que é chamada de scramblases. O que elas vão fazer? Ou misturadores, né, do inglês. Esse misturador, ou translocador, ele vai o quê? Ele vai fazer o flip-flop. Ele vai fazer o flip-flop transferindo os fosfolipídios dessa face para a face interna. Só que, ao mesmo tempo que ele faz o flip-flop, ele mistura. Por isso que os fosfolipídios na membrana do retículo endoplasmático, eles vão ter uma distribuição assimétrica. Diferente das flipases que fazem o flip-flop da membrana plasmática. Elas não têm a capacidade de misturar, tá? Ela só o quê? Imagina que você tem a formação desses fosfolipídios vermelhinhos. O que ela vai fazer? Ele vai o quê? Ele vai fazer o flip-flop. Ele não mistura. Tá? Muito bem. E, por exemplo, vamos imaginar então que a produção dos fosfolipídios acontece no retículo endoplasmático liso, né? E esses fosfolipídios eles têm que ir para outros lugares dentro da célula. Como que eles viajam dentro da célula? Né? Eles podem, né, viajar através de vesículas. Né? Então imagina aqui eu tenho a membrana do retículo, formou o fosfolipídio, né? Vai formar uma vesícula, essa vesícula vai transportar o fosfolipídio recém-sintetizado para uma região específica, né, para onde ele tem que ir. Mas eu também posso ter, olha só, olha lá, o fosfolipídio recém-sintetizado, ele vai ser transportado a partir de proteínas transportadoras. Então, elas têm a capacidade de se ligar a esses fosfolipídios, ou, por exemplo, aqui, né, a molécula de colesterol, e eles se ligam e transportam esses fosfolipídios ou colesterol para outras partes, né, para outras membranas dentro, né, da célula. Então, é dessa maneira então que esses fosfolipídios eles, né, são transportados para dentro da célula. Tudo bem? Tá, então nós falamos, né, da formação dos fosfolipídios, né, da membrana, e lá estava naquele slide, estava falando também a respeito da síntese dos hormônios esteroides. Então, é no retículo endoplasmático liso que nós vamos ter, né, a síntese dos hormônios esteroides. Então, existem algumas células, né, como por exemplo, as células de Leydig, as células, né, as células de Leydig, as células do rim, né, da adrenal, né, das supraadrenais, né, elas são células produtoras de hormônios esteroides. Então, essas células, geralmente, elas vão ter o quê? Elas vão ter gotículas de lipídios e elas vão ter o quê? Muito, olha só, esse aspecto, né, vesiculoso aqui, retículo endoplasmático liso. Né? E geralmente ela vai ter o quê? Mitocôndrias, e essas mitocôndrias elas têm o quê? Cristas tubulares, né? Olha só, elas são bem tubulares, essas cristas mitocondriais. Né? E aqui, olha, notem que o citoplasma inteiro, grande parte do citoplasma tem o quê? Tem retículo endoplasmático liso. E por quê? Porque, olha lá, né? Para a síntese desses hormônios, estão aqui nas glândulas adrenais, né? Como eu falei para vocês, tinha fugido o nome, né? As mitocôndrias elas vão ter proteínas específicas, né? Que vão
Então, a primeira proteína, né, é chamada de STAR, que é do inglês Steroidogenic Acute Regulatory Pathway. O que ela vai fazer? Né? Ela vai transportar o colesterol para dentro da membrana, ela vai transportar o colesterol para dentro da mitocôndria, né? E aí eu também tenho uma outra enzima que vai modificar esse colesterol, transformando esse colesterol em pregnenolona. A partir da pregnenolona, né, existem outras enzimas que vão converter essa pregnenolona em vários outros, né, várias outras moléculas que vão, né, que fazem parte da via biosintética da produção dos hormônios esteroides. Essas enzimas, grande parte delas se encontra no retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, a principal é essa aqui, ó, 3-beta-HSD, né? 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Né? E aí, alguns desses esteroides podem voltar para a membrana da mitocôndria, né? E aqui no caso específico, né, a 11-beta-HSD, 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, vai o quê? Converter, vai produzir o hormônio esteroide, cortisol. Existem outros, né? Deixa eu mostrar para vocês. Existem outros, né? Como que é essa via biosintética? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês que é bem interessante, né? De membranas. Ah, é a mesma aula. Tá, depois eu mostro para vocês, né? São várias enzimas, né, que estão envolvidas na biossíntese dos hormônios esteroides. Tá? Muito bem. Outra função do retículo endoplasmático liso, né, vai ser também a glicogenólise. Então, existem enzimas, né, presentes na membrana do retículo que estão envolvidas, né, na glicogenólise. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter, né, uma glicogênio fosforilase, né, que vai ser convertido, né, por essa enzima, né, fosfoglucomutase. Depois aqui a gente vai ter essa glucose 6-fosfato, ela vai ser convertida, né, em glicose pela glicose 6-fosfatase que está presente na membrana do retículo. Então, olha lá, glicose 6-fosfatase. Então, aqui é a membrana do retículo, certo? Então, eu tenho essa glicose 6-fosfatase. E depois, essa glicose ela vai ser transportada, né, como mostra aqui nessa figurinha, né? Essa glicose ela vai ter vários transportadores que vão transportá-la, né, do lúmen do retículo para, né, fora da célula. Tudo bem? Então, geralmente, no hepatócito, isso a gente ia ver nas nossas aulas práticas, né? Olha só, nos hepatócitos, eu vou ter associado ao retículo endoplasmático liso, tá vendo esses grânulos aqui bem eletrondensos. Quem são esses grânulos eletrondensos? São os grânulos de glicogênio. Tá? Então, uma das funções do retículo endoplasmático liso é a glicogenólise. Né? Muito bem. Outra função do retículo endoplasmático liso é a detoxificação celular. Na membrana do retículo endoplasmático liso, nós vamos ter uma série de proteínas, né, que são citocromos, né, P450, NADPH, citocromo P450 redutase, que tem a função de o quê? De
Metabolizar drogas. O que significa isso, né? Ela vai transformar uma droga, né, em uma substância hidrossolúvel para ela ser o quê? Ser excretada, para ela ser o quê? Inativada, para ela ser o quê? Metabolizada. Esse processo de inativação dessas drogas, ela é chamado de detoxificação celular. Quem faz isso? É o retículo endoplasmático liso, certo? Retículo endoplasmático liso, que faz o processo de detoxificação celular. Então, isso aqui é uma micrografia eletrônica, né? Microscopia eletrônica transmissão, né? Em que a gente tem, provavelmente, aqui deve ser um hepatócito também, né? Porque a maior parte dessas detoxificações celulares acontece no hepatócito. E aqui a gente tem o quê? Um retículo endoplasmático liso, que vai estar associado, né, com o processo de detoxificação celular. Tá? Muito bem, olha só. Outra função interessante do retículo também, endoplasmático liso, é o armazenamento de cálcio, né, na célula muscular. Então aqui a gente tem uma célula muscular, né, estriada esquelética, certo? Essa célula, ela vai apresentar, né, a célula muscular, primeiro que ela é uma célula toda especializada. Então ela vai ter, ao invés da a membrana plasmática dela, nós vamos falar de, né, sarcolema. Esse retículo endoplasmático liso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. E uma função do retículo sarcoplasmático aqui é armazenar o cálcio. Quando a célula recebe um estímulo, esse estímulo ele vai ser propagado pela membrana, através, né, daquelas invaginações da membrana que formam os túbulos T, chega no retículo sarcoplasmático, e aí esse estímulo, esse potencial, essa despolarização da membrana, né, ela vai fazer com que os canais de cálcio sejam abertos e esse cálcio presente no retículo endoplasmático, né, no retículo sarcoplasmático, seja liberado no citosol. E aí a gente tem um aumento de cálcio, né, intracitoplasmático. Esse aumento de cálcio, né, citoplasmático, né, ele vai fazer, então, ele vai ser muito importante para o processo da contração muscular. Então, olha só, aqui, né, eu vejo na micrografia eletrônica, aqui eu tenho um túbulo T, geralmente, ó, perto, olha só, do túbulo T, vocês estão vendo que tem algumas vesículas, né? Essas vesículas, elas são o quê? São as vesículas do retículo endoplasmático liso, tá? Que vão armazenar o cálcio. Importante este para o processo da contração muscular. Muito bem, pessoal. Estamos quase chegando ao fim da aula, né? E antes, né, disso nós vamos falar então, né, do transporte vesicular. Então nós vimos, né, que o retículo endoplasmático, nós vimos então o compartimento, o sistema de endomembranas, né? Falamos do retículo endoplasmático rugoso, como as proteínas elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, como é o processo de translocação, glicosilação e as funções do liso. Vocês viram que o liso ele vai ter muito mais funções do que o rugoso, né? Armazenamento de cálcio, biossíntese dos fosfolipídios, biossíntese dos hormônios esteroides, né? A glicogenólise, enfim. Bom, agora nós vamos falar do transporte vesicular, né? Então, existem dois tipos de transporte, duas vias dentro da célula. A via secretora, que obrigatoriamente vai envolver o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, e aí nós vamos ter a formação, né, de vesículas secretoras, e essas vesículas secretoras, elas vão ser exocitadas e liberar assim, liberando assim, né, o conteúdo, né, das suas que está no seu interior para fora da célula. Então essa é a via secretora, que nós vamos falar um pouquinho dela hoje. Enquanto que na próxima aula, que a professora Daniela vai ministrar, ela vai falar da via endocítica, que seria o quê? O caminho, né? Quando uma coisa de fora da célula, ela vai o quê? Entrar na célula, ela vai ter um
caminho específico. Então, nós vamos ter um endossomo primário, depois nós vamos ter um endossomo tardio, certo? E um lisossomo, tá? Então, hoje nós vamos falar então da via secretora. Antes também de falar dessa via secretora, o que é interessante falar aqui é que nós vamos ter, né, olha só, aqui a via secretora. A via secretora, então olha só, ela vai sair, né, ela tem um caminho, né, o caminho é do retículo endoplasmático, formam-se, né, vesículas, essas vesículas se fundem a esse outro compartimento aqui, delimitado por membrana, que a gente já vai ver, que é o complexo de Golgi, e aí então nós vamos ter o quê? Né? Essas vesículas, elas têm, né, um destino que elas podem ir para o endossomo primário, ou elas podem formar vesículas secretoras que vão depois, né, liberar o seu conteúdo para fora da célula. Aqui, quando, né, ocorre esse sentido, né, essa direção, eu vou falar que o transporte é um transporte anterógrado. Né? No caso da via endocítica, como ele está indo de fora para dentro, né, ele está voltando, eu vou chamar esse transporte de transporte retrógrado. Tá bom? Bom, para a formação, né, dessas vesículas, né, para o transporte vesicular, nota então que a membrana, ela vai o quê? Ela vai, esse transporte vai acontecer por membrana, certo? A membrana, geralmente ela vai brotar de uma estrutura e ela vai o quê? Formar uma vesícula, e essa vesícula ela vai se fundir numa outra membrana, num outro compartimento, né, receptor. Para a formação dessas vesículas, vão existir diferentes proteínas que são importantes para a formação dessas vesículas. Então, olha só, a principal que vocês vão ver, que a professora Daniela vai falar bastante na aula dela, é a clatrina. A clatrina é uma proteína que vai o quê? Ser responsável pela formação de vesículas de fora para dentro da célula. Tá? Quando eu tenho, né, do retículo para o complexo de Golgi, nós vamos ter outros, né, o transporte do retículo para o Golgi, nós vamos ter uma outra proteína, né, uma outra que fazem parte da cobertura dessas vesículas, que é chamada de COP2. E entre o complexo de Golgi, entre as cisternas do complexo de Golgi, nós vamos ter o quê? Uma proteína COP1. Tá? Você pode não estar entendendo nada, né? Mas o próximo slide vai deixar um pouco mais claro, né? Então, essas proteínas, que são proteínas que revestem as vesículas, né, elas são importantes para a formação da vesícula. Por quê? Vamos imaginar, então, aqui, essa aqui, no caso, é a membrana, né, plasmática, né? Aí eu vou ter receptores associados à membrana plasmática. Esses receptores, eles vão reconhecer uma partícula, uma molécula carga que tem que ser internalizado para a célula, certo? Quando ocorre essa interação da carga com o receptor, existem proteínas adaptadoras, que são essas verdinhas, que vão interagir com esse receptor azulzinho, certo? Quando elas interagem com o receptor azul, elas atraem uma proteína, né, que é a clatrina. Essa clatrina, ela tem essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Tem esse, né, chamado de trícele, né? Essa proteína, então, clatrina, ela se associa às proteínas adaptadoras, e à medida que ela vai se associando às proteínas adaptadoras, ela vai formando o quê? Um brotamento, vai formando uma invaginação. Essa invaginação, ela vai se afundando, né, para o interior da célula, e no caso aqui vai formar uma região como se fosse um pescocinho. Essa região onde forma esse pescocinho, nós vamos ter uma outra proteína que vai se associar, que é chamada de dinamina. Essa proteína, ela forma como se fosse uma espiral,
né, no pescoço, e ela tem uma atividade que ela vai clivar, ela vai o quê? Separar essa estrutura, né, vesicular do restante da membrana. Quando isso acontece, olha só, a gente vai ter a formação de uma vesícula revestida por proteínas. No caso aqui, a proteína de revestimento é a aquatrina. Tudo bem? E aí o que acontece? Uma vez que a vesícula é formada, como não há mais necessidade da proteína adaptadora e nem da proteína, né, da aquatrina, essa estrutura ela desmonta. Né? Então, olha só, ela desmonta. Ela não há necessidade mais dessa cobertura. E aí eu vou ter o quê? A minha vesícula apenas com o receptor e a carga a ser transportada. Aqui seria a mesma coisa, né? Então, as vesículas que vão brotar do retículo para o Golgi, a proteína de cobertura é chamada de COP2. Entre as cisternas do Golgi, a proteína de cobertura é a COP1. Tá? A estrutura é um pouquinho diferente, tá? Eu não coloquei aqui, é um pouquinho diferente, ela precisa de outros adaptadores, é um pouco mais complexo, né? Mas a ideia é a mesma, né? Ela se associa a proteínas adaptadoras, ela vai o quê? Vai formar um brotamento, né? Esse brotamento ele vai se destacar da membrana através de proteínas de dinamina, por exemplo. E uma vez que a vesícula se forma, como elas não são mais necessárias, elas vão o quê? Elas vão se dissociar. Tudo bem? Bom, e aí como é que essa proteína, como essa vesícula, né? Ela vai, vamos imaginar que como essa vesícula ela vai para o seu destino correto da célula. Muito bem. Essa vesícula ela vai se fundir no seu destino correto da célula, no seu destino, né, na célula, porque nós vamos ter o quê? A associação, né, de proteínas receptoras que estão na membrana da vesícula com proteínas que estão presentes na membrana da organela-alvo. Né? Essas proteínas elas são chamadas de SNARE. E aí, quando ela está associada à vesícula, eu vou chamar ela de V-SNARE, Vesicle SNARE. Quando ela está associada à organela-alvo, eu vou chamar ela de T-SNARE, que é Target SNARE. Então, olha só, essa vesícula, ela sabe que ela tem que ir para esse destino aqui, porque a V-SNARE dela vai interagir, né, com a T-SNARE do alvo. E aí, existem outras proteínas que vão fazer parte dessa interação, que ajudam, que auxiliam, né, a interação do V-SNARE com o T-SNARE. No caso aqui, são proteínas de conexão, né? E quando as duas, né, interagem, V-SNARE com a T-SNARE, essas vesículas, né, elas vão ter a sua membrana aproximada, né, próxima da membrana da organela-alvo, elas vão se fundir e nesse momento, então, o receptor que tinha carga vai liberar a carga para aquela membrana da estrutura-alvo. Né? Olha só, de uma outra maneira, você pode observar isso, né? O V-SNARE interage com o T-SNARE, as membranas elas se aproximam, se fundem e dessa maneira, então, a carga da vesícula é liberada na estrutura-alvo. Tá? Eu acho que eu tenho um outro slide mostrando isso, né? Aqui, joia, perfeito. Olha só. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui é o retículo endoplasmático, né? A proteína que foi produzida no retículo endoplasmático, ela tem que ir para o complexo de Golgi. Ou ela vai, sei lá, para outro compartimento. Como que ela vai saber que ela tem que ir para o compartimento A e não para o compartimento B? Por quê? Olha lá, a gente vai ter a formação, né, da vesícula com as coberturas, né, com as proteínas de cobertura, no caso, né, a gente viu que é a COP, né? Eu tenho um receptor, que é o V-SNARE. Esse V-SNARE, ele só vai interagir com o T-SNARE, né, no mecanismo de chave e fechadura do compartimento A. Quando acontece essa interação, essa vesícula vai liberar a carga dela no compartimento A. E como ela não consegue interagir
com o T-snare do compartimento B, né, ela especificamente ela vai liberar a carga no compartimento A. Enquanto que, olha só, esse V-snare aqui dessa vesícula consegue interagir com o T-snare presente no compartimento B. Ocorre a interação e, consequentemente, a fusão da vesícula e liberação da carga. Então, é dessa maneira, né, que é chamado de vesicle docking, que as cargas que são transportadas, né, por vesículas são liberadas ou são destinadas nas suas regiões, né, no seu destino correto, dentro da célula, através do V e T-snare. Né? Como eu falei para vocês, existe o quê? Uma série de outras proteínas, né, associadas, né, que vão auxiliar nessa interação das duas, né, V e T-snare. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, né, é que uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é isso aqui, ó, a toxina botulínica. A toxina botulínica, certo? Ela é uma protease, certo? E o que essa protease faz? Essa protease, né, ela é produzida por uma bactéria, né, a Clostridium, né, botulinum, né, é uma gram positiva, é uma bactéria anaeróbica. O que ela faz? Né? Ela causa esse botulismo, né, é uma neurotoxina. Essa toxina, ela é uma protease e ela vai atuar especificamente nessas snares, tanto na V-snare quanto na T-snare. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma junção neuromuscular, né, a terminação axônica, a célula muscular. Vocês já viram, né, que essas vesículas elas contêm neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, né, ocorre a interação do V com o T-snare, consequentemente ocorre a fusão das membranas e a liberação da acetilcolina, que vai interagir com receptores presentes na célula muscular. No caso da toxina botulínica, que é uma protease, ela cliva o V e o T-snare. Consequentemente, quando ela cliva esse V e T-snare, as vesículas elas não conseguem serem liberadas para dentro, elas não conseguem não conseguem liberar acetilcolina na fenda, na junção neuromuscular. Consequentemente, né, isso leva ao quê? Você não vai ter uma contração muscular, tá? Então, essa toxina botulínica, ela é uma protease que impede, então, que a V-snare interaja com a T-snare. Consequentemente, né, a gente não vai ter a fusão, né, da vesícula contendo acetilcolina com a membrana plasmática e, consequentemente, não há liberação da acetilcolina. Esse artigo ele é bem interessante, né? É uma revisão que fala da toxina botulínica. Depois eu vou deixar disponível para vocês darem uma olhada. Ele pode ter finalidades tanto, né, para algumas doenças, né, como tratamento de algumas doenças, como também finalidades estéticas, né, em dermatologia, enfim. Muito bem, vamos voltar para o sistema de endomembranas. Muito bem. Essas vesículas, pessoal, vocês, não sei se vocês já viram na aula de esqueleto, elas vão serem transportadas, né, na célula, porque existe, né, proteínas motoras. No caso aqui nós vamos ter, né, por exemplo, a dineína ou a quinesina ou cinesina, que são proteínas que associam a vesículas com elementos do citoesqueleto. No caso, a dineína e a quinesina, aos microtúbulos. Né? A dineína ela faz o transporte, né, do mais para o menos, da extremidade mais para o menos, enquanto que a quinesina, né, ela vai fazer o transporte do menos para o mais. Então, essas proteínas motoras elas estão associadas a elementos do citoesqueleto e as substâncias que ela tem que, as vesículas que ela tem que transportar, né?
Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, vesículas brotando do retículo endoplasmático, né? Olha lá, COP2, né? Essas vesículas, elas vão seguir para o complexo de Golgi, porque existem proteínas motoras que carregam essas vesículas, né, do retículo para o Golgi. No caso aqui, né, como ela está indo do menos para o mais, ela é provavelmente uma quinesina. Né? Isso aqui é no transporte anterógrado. No transporte retrógrado, em que, por exemplo, vesículas do Golgi, elas voltam para outras cisternas do Golgi, ou até mesmo para o retículo, né? A gente vai ter um tipo diferente de proteína de cobertura, né? Que é a COP1. No caso aqui, a gente vai ter microtúbulos, né? E proteínas motoras que vão fazer o transporte dessas vesículas, né? Essas proteínas motoras vão fazer o transporte das vesículas. E aí eu tenho o quê? Um transporte anterógrado. Então, aqui eu tenho a participação da dineína. Tá bom? Mas eu também posso ter, por exemplo, né, a associação dessas vesículas com miosinas, que por sua vez estão associadas, né, a filamentos de actina. Tá? Então, eles podem ter tanto, né, proteínas motoras associadas a microtúbulos, como, né, eu posso ter proteínas motoras associadas, né, no caso da miosina, associada aos filamentos de actina. Tudo bem? Bom, quanto ao complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi, ele é um conjunto de cisternas achatadas, interconectadas, certo? E essas cisternas, elas formam pilhas. Notem então que elas são membranas todas, né, empilhadas umas às outras, tá? Qual que seria a função do Golgi? A função do Golgi seria o quê? Transporte e endereçamento de substâncias. Além disso, no Golgi, essas proteínas e lipídios vão sofrer um processamento e também vão sofrer uma modificação. O Golgi, ele vai ter uma face, né, voltada para o retículo endoplasmático, que é a face cis, que é a face convexa, e uma face côncava, certo? Voltada geralmente para a membrana plasmática, que é chamada de face trans, tá? E aí você observa que entre as cisternas você vai ter um monte de vesículas, certo? Por quê? Essas vesículas, elas vão transportando as proteínas de uma cisterna para outra cisterna do retículo do Golgi, tá? Do Golgi. Então, ela, de novo, né, que eu falei para vocês, a face convexa, né, seria a face cis, voltada para o retículo endoplasmático rugoso, enquanto que a face côncava, ela vai estar voltada, que é a face trans, ela vai estar voltada para a membrana plasmática. E aí cada pilha do Golgi, cada cisterna do Golgi, né, ela vai ter um tipo diferente de enzima. Né? Então eu consigo marcar, olha só que belezinha aqui, eu consigo marcar essas cisternas do complexo de Golgi através de uma citoquímica ultraestrutural. Então eu consigo ver que esse compartimento, essa cisterna, ela tem um tipo específico de enzima, essa do meio ela vai ter um outro tipo específico de enzima e assim por diante. Tá? Então ela é uma organela polarizada. A face cis, que é a chamada face de entrada, e a face trans, que é a de saída. Tá? Como eu falei para vocês, olha lá, a gente vai ter dentro de, né, cada uma dessas cisternas, nós vamos ter enzimas específicas. Né? Eu vou ter manosidases, eu vou ter fosfotransferases, eu vou ter enzimas que vão, né, promover a glicosilação, né, remoção de manose, adição de galactose, né? E olhem, notem que aqui, né, na face de entrada, na face cis, né, nós vamos ter a seleção dessas proteínas, né? Elas vão passar pela cada cisterna do complexo de Golgi, ela vai passar por uma modificação estrutural, né, um processamento. E na face trans é onde vai acontecer realmente o direcionamento dessas proteínas. Então, por exemplo, essas proteínas elas têm que ir para a membrana plasmática, elas vão para a membrana plasmática. Né? Então, aqui que nós vamos ter o quê?
o empacotamento e o direcionamento dessas proteínas, né? Então, nós vamos ter ali também, né, a formação de vesículas secretoras, e nós vamos também ter o quê? A formação, né, dos lisossomos. Então, o lisossomo, vocês vão ver na próxima aula, que é o quê? Ele se forma a partir do complexo de Golgi, ele vai carregar, né, enzimas, né, hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas são proteínas que foram formadas onde? Lá pelo retículo endoplasmático, passaram pelo processamento do Golgi e ali na fase trans elas foram endirecionadas, né, empacotadas e direcionadas para o lisossomo, tá? Então olha lá, né? Então vai acontecer no complexo de Golgi a separação e o endereçamento dessas proteínas, dessas substâncias, né? Geralmente, né, proteínas e lipídios. Então que tipo de modificação pode ter? Pode ter glicosilações, né, para a formação de glicoproteínas, glicolipídios. Pode acontecer fosforilação para, né, a formação das enzimas lisossomais, e a sulfatação também, tá? Na célula vegetal, pessoal, olha só que interessante, né? O complexo de Golgi ele vai estar envolvido, né, na síntese de compostos não celulósicos, né, como pectinas e hemicelulose. E, né, vai acontecer, né, ali, né, o acúmulo de substâncias envolvidas na produção do odor. Também é o complexo de Golgi que vai formar o acrosoma, que é aquela o quê? É aquele capuz que ocorre na cabeça do espermatozoide. Ali eu vou ter cheio de enzimas hidrolíticas que são importantes, né, para a fecundação. Né? E também nós vamos ter o quê? A formação de vesículas contendo enzimas lisossomais. Né? Então, para a formação do sistema endossomo-lisossomo. Uma delas é a manose 6-fosfato. Tá? Então aqui, olha só, no Golgi nós vamos ter todas as proteínas que são formadas pelo retículo, elas vão ter esse caminho, elas vão para o Golgi, elas vão sofrer um processamento no Golgi, glicosilações, né, fosforilações, né, sulfatações, e ali na fase trans vai acontecer o endereçamento dessas proteínas, que podem então formar lisossomos, ou elas podem o quê? Formar vesículas, né, de secreção. Então, toda proteína que for secretada, ela vai ter esse caminho do retículo, Golgi, vesícula de secreção. Tá? E aí, a gente pode ter dois tipos de secreção. A secreção, que eu digo que é a constitutiva, em que a proteína ela vai, né, vai brotar da fase trans, vai formar uma vesícula de secreção, e essa vesícula imediatamente se funde à membrana plasmática. Tá? Então, é uma secreção, isso vai estar acontecendo constantemente. Por isso que é uma secreção que eu chamo de constitutiva. Agora, a secreção regulada, né? O que acontece na secreção regulada? Então, nota, olha só, a proteína aqui vermelhinha, ela vai ser empacotada, né? E ela vai o quê? Formar uma vesícula de secreção. Essa vesícula de secreção, ela só vai se fundir na membrana para liberar o seu conteúdo para o espaço extracelular quando eu tiver um sinal. Por isso que ela vai ser o quê? É uma secreção regulada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A secreção regulada. Então, olha lá. Aqui eu tenho, né, a secreção constitutiva, né, ela vai estar, né, forma-se a proteína, né, forma-se a vesícula contendo a proteína, e ela imediatamente ela é o quê? Ela se funde à membrana plasmática, liberando essa proteína, né, no meio extracelular, de forma constitutiva, constante. Agora, o que acontece? Por exemplo, né, com a insulina. A insulina, ela é um hormônio, como vocês já viram, produzido pela célula beta-pancreática, que vai apresentar o quê? Um sistema de retículo Golgi muito bem desenvolvido. Né? Lá na fase trans, a insulina ela vai ser empacotada, vai se formar uma vesícula de secreção contendo essa insulina. Só que essa insulina ela vai ser liberada constantemente? Não.
não vai ser liberada constantemente. Ela só vai ser liberada quando eu tiver um sinal, que pode ser o quê? A glicose. Pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, certo? Então pode ser, por exemplo, acetilcolina. Acetilcolina, né? Ela pode se associar aqui, né? A esse receptor, né? E isso vai desencadear, né, a exocitose dessas vesículas contendo, né, essas substâncias que devem ser o quê? Liberadas, né, para o meio extracelular. O exemplo principal, né, é da insulina, né? No caso, então, o sinal é a glicose, que então, quando existe essa interação com o receptor aqui, né, na superfície da membrana, vai fazer então que a vesícula contendo a insulina, né, seja exocitada. Então aqui eu tenho uma secreção que eu falo que é a secreção regulada. E aqui é a secreção constitutiva. Tá? Tudo bem? E isso, pessoal, isso vai refletir muito, né, nas células que são secretoras. Né? Então olha só, aqui eu tenho dois tipos de célula. Eu tenho uma célula mucosa, em que a principal secreção dela vai ser o quê? Glicoproteínas, glicolipídios. Então, olha só, aqui eu tenho uma célula que a gente já viu na aula prática, que é uma célula cáliceforme, que tem aquele formato de cálice. Né? E aí, aqui é a coloração de PAS, como a gente já viu, ela vai corar o quê? Polissacarídeos neutros. Então, por que que ela tem o citoplasma dela cheio, né? Ele fica bem rosadinho? Porque ela, o citoplasma dela está repleto de vesículas de secreção, né? Contendo muco. Esse muco são glicoproteínas, glicolipídios. E notem que ela vai ter o quê? Uma polarização. Ela vai ter um núcleo basal, ela vai ter ao lado desse núcleo muito retículo endoplasmático rugoso e um complexo de Golgi também bem desenvolvido. Então, por que ela tem isso? Porque ela tem que produzir muito muco, ela tem que produzir muito glicoproteína, muito glicolipídio. Por isso que ela vai ter o quê? Um retículo endoplasmático rugoso, bem desenvolvido, e um complexo de Golgi também bem desenvolvido. Então, essa é a célula, né, de secreção mucosa. Agora, a célula de secreção serosa, né, a secreção dela é principalmente o quê? Proteica. Tá? Então, ela vai ter, isso acontece onde? No ácido pancreático. Né? Então, a célula do ácido pancreático, ela vai ter essa morfologia aqui, né? Ela vai ter um núcleo, ela é polarizada também, né? Ela vai ter um núcleo basal. Notem que ela vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, bem desenvolvido, e o Golgi supranuclear, tá? Também desenvolvido. Do Golgi, notem, ó, da face trans, nós vamos ter o quê? Várias vesículas contendo, né, no caso aqui, né, específico, eu falei, né, do suco pancreático, né, do ácido do pâncreas, então vai ser o suco pancreático, que são as vesículas de secreção, né, contendo, né, a secreção. Quando ela recebe um sinal, certo? Ela vai, então, essas vesículas elas vão sofrer o processo de exocitose, liberando, né, a sua secreção. Então, olha só, aqui eu tenho uma micrografia eletrônica mostrando isso, né? Olha lá, o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, o complexo de Golgi, e olha lá, brotando da região trans, as vesículas, né, de secreção. E elas vão ter as diferentes eletrondensidades porque elas vão refletir, né, o diferente empacotamento da proteína. Ela vai perdendo água, né, essa vesícula vai perdendo água, e aí a proteína ela vai ficando mais compactada, então ela vai ficando mais eletrondensa. Tá? Como eu vejo na histologia. Na histologia, né, a gente já viu essa lâmina também. A gente tinha os ácidos pancreáticos, né, olha só. Notem que o citoplasma ele é bem basófilo. Por que é basófilo? Porque ele vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, que por sua vez vai ter o quê? RNA, certo? Um ácido ribonucleico, né? Um ácido, uma substância ácida. Então ele vai ser bem basófilo. E aqui, no caso, a secreção, né, a porção apical da célula, né,
a região apical, nós vamos ter os grânulos, né, contendo, né, a secreção, que são os grânulos de zimogênio, são as enzimas digestivas, que por sua vez, né, elas vão ser substâncias bem básicas. Então, por isso que elas vão ser o quê? Elas vão se curar mais com a eosina, tá? Então, isso é típico de célula serosa, tá? Célula com produção de secreção proteica. Tá? Olha lá de novo, um ácido pancreático, né? O citoplasma, olha lá, bem basófilo, né? O núcleo, né? Basal, e aqui no meio, né? Nós vamos ter na parte apical das células, ó, na parte apical das células, os grânulos, as vesículas contendo os grânulos zimogênio, que são, por sua vez, proteínas bem básicas. Então, por isso elas vão ficar curadinhas com a eosina, né? Ou seja, são estruturas acidófilas. Na micrografia eletrônica, olha lá, um ácido pancreático, novamente mostrando o núcleo basal. Notem o retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido e na porção apical, né, as vesículas de secreção contendo o suco, os grânulos, contendo, né, a proteína, né, as enzimas digestivas. Tá bom? Muito bem, pessoal. Basicamente, né, basicamente era isso, né, que eu queria falar para vocês, né. Vou deixar para vocês, né, então aqui a gente tem as referências bibliográficas, eu vou deixar, né, na descrição do vídeo a referência bibliográfica, onde vocês podem estudar, alguns videozinhos mostrando para vocês, né, a produção da proteína, né, no retículo endoplasmático rugoso e a sua translocação. E também eu vou deixar também, né, o link, né, para vocês acessarem o artigo, ou mando o artigo para vocês da toxina botulínica. E antes de terminar, eu queria mostrar para vocês, né, por que isso é importante, né, a importância disso aí, né, onde que a gente pode aplicar esse conhecimento da biologia celular. Olha só, na Covid-19, né? Como que acontece o processo da infecção pela Covid-19? Então, vocês estão carecas de ver nos noticiários, né, que o vírus, ele é um vírus que ele vai ter um RNA, certo? É um ribovírus, né? Esse RNA, né, ele fica aqui no meio, e aí eu tenho o quê? Um envoltório do vírus. Esse envoltório do vírus, ele vai ter, né, várias proteínas. Ele vai ter uma proteína que é a de espícula, ele vai ter, né, uma proteína de envelope e uma proteína, né, de membrana, que é essa estrutura aqui, né, verdinho. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem a célula do hospedeiro, né, a célula pneumócito, por exemplo. A gente tem uma interação dessa proteína da espícula com esse receptor da membrana, né, da célula, que é o ACE2, né, é uma enzima conversora de angiotensina, juntamente com essa outra proteína aqui, né, que é chamada de TMPRSS2, né. Essas proteínas, elas vão interagir com essas proteínas da espícula e vão clivar a proteína da espícula em duas, S2 e S1. E quando isso acontece, né, o vírus, né, a partícula viral, ela vai ser internalizada na célula em uma vesícula, tá? Isso a professora Daniela vai falar, né, essa via endocítica. E aí o que acontece, né? O RNA da vesícula, o RNA, né, do vírus, ele é liberado. E aí o que acontece, né, na sequência? Esse RNA, ele vai ser o quê? Ele vai ser reconhecido pelos ribossomos da célula hospedeira, vai fazer, né, a tradução, vai ter a formação de proteínas, né, que vão ser clivadas, formando, né, um sistema de replicação do vírus, do RNA do vírus. Esse sistema que é uma replicase, né? O RNA do vírus ele vai ser novamente traduzido em várias proteínas. Só que olha só interessante, essas proteínas, elas vão, né? O destino delas é o quê?
é a membrana do retículo endoplasmático. Então, provavelmente, essas proteínas, elas vão ter uma sequência sinal que vai direcionar, né, a proteína, né, da espícula, do envelope e da membrana, né, elas vão ter uma sequência sinal que vai direcionar a sua síntese, né, ou a sua translocação para, né, isso eu não achei em nenhum artigo, né, mas elas vão ser translocadas para o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, elas vão se direcionar para o complexo de Golgi através de vesículas, certo? No Golgi, ela vai sofrer um processamento, né, uma modificação, e notem que essas proteínas, elas vão ficar todas próximas umas das outras, certo? E aí, daqui da face trans, nós vamos ter o quê? O endereçamento, né, e a formação de o quê? De uma vesícula contendo, né, esses elementos, né, do capuz do vírus, né, da parede do vírus, né? E aí o que acontece? Quando eu tenho a associação com novas moléculas de RNAs, novas moléculas de RNAs do vírus, né? Ocorre então olha só, uma formação, né, do vírus propriamente dito. E aí essas duas membranas aqui, elas vão se fundir, internalizando então a partícula, né, o vírus. E aí o vírus, ele sofre, né, o processo da exocitose sendo liberado para o meio extracelular, e aí então, né, o ciclo se repete. Então, esse conhecimento da biologia celular, ele é muito importante para você entender que as proteínas, né, que vão fazer parte dessa parede do vírus, da cápsula do vírus, elas vão para o retículo endoplasmático, vão para o Golgi, e depois do Golgi vai ter o quê? A formação de uma vesícula, e ali na vesícula, olha só, você viu que na vesícula, essas proteínas do capuz, elas vão se organizar todas, né? E depois elas têm a capacidade de se associar com o RNA para formar, então, um novo vírus. Então é bem interessante, né? E aí a gente consegue aplicar os conhecimentos da biologia celular para entender, né, o ciclo de infecção do SARS-CoV-2, né, ou COVID-19. Tá bom? Então, sharing, stop sharing, na verdade. Isso. Bom, pessoal, é isso. O vídeo é bem longo, né? Eu vou depois deixar, né, alguns tópicos, alguns momentos do vídeo que você pode assistir, né? Não precisa assistir tudo de uma vez, você pode, né, assistir hoje, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, amanhã liso, né? Então, para não ficar muito maçante. Espero que todos tenham aproveitado, gostado, e as dúvidas a gente vai, né, sanar, né, juntamente com fazer o feedback da atividade de fixação no nosso encontro, né, na segunda-feira, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até mais.